Salve galera do canal FTW Diabo Verde, nós estamos aqui para mais um Tiozão Responde. Hoje o que eu vou dizer aqui vai estremecer o YouTube no que tange a força muscular. Porque o que eu vou falar ainda não tem embasamento científico, mas concluindo, depois de tantos estudos e tanta experiência que eu tenho, são 36 anos de musculação já, de treinamento, de aplicar treinamento, de estudos. Eu fui professor universitário, dei aula na pós-graduação, e o que eu vou afirmar aqui é a minha grande observação. Quando a gente se refere a falar de genética, a gente está dizendo que você tem uma capacidade já inserida em você que ela não vai se alterar com o meio externo. Ou seja, você só vai desenvolver aquilo que você já tem. Por isso que uma pessoa é mais forte do que a outra. E mesmo que as duas treinem, a outra fica mais forte e a outra sobe a força, mas aquela lá é sempre mais forte. Porque nós nascemos com a capacidade física e força é uma delas. Então a tua força, ela vai até um limite. Com o melhor treinamento possível, você vai adquirir o seu máximo. E isso no decorrer de alguns anos. Porque a gente diz em treinamento esportivo que você precisa ter lastro fisiológico naquilo que você faz. Quanto maior o lastro fisiológico, maior serão as suas capacidades, serão o auge das suas capacidades. Então, por exemplo, o maratonista precisa correr 10 anos para chegar no auge, um fisiculturista às vezes 20 anos para chegar no auge. E o que eu vou dizer agora é uma coisa que você precisa entender para que você possa caminhar na musculação, adquirir o teu físico, o teu shape que você quer, sem se destruir. Ok? E o que eu vou dizer é muito simples. A hipertrofia, o quanto você vai hipertrofiar, está completamente relacionado à sua força. Nós usamos a força para treinar, ok? O nosso treino é específico para hipertrofia. E existe um treino específico para a força. Mas ambos usam a capacidade física força. E o que eu percebi ao longo do tempo? Que todos os bodybuilders top 5 do Mr. Olympia, que é o maior campeonato de musculação do mundo, onde chegam lá só os melhores, todos eles têm uma capacidade de força muito alta. Não é então só aquele volume muscular, todos eles treinam pesado, todos eles conseguem fazer 200 quilos de supino várias repetições. Todos eles, outro dia, acabei aqui de ver no Instagram, o Steve Kuklo, que não é o Mr. Olympia, mas fazendo um peitoral com dumbbells de 90 quilos em cada mão. Então, o que eu percebi? Que todos os bodybuilders que ficaram grandes, sendo eles campeões ou não, são muito fortes. Eu tenho uma força mediana, então eu percebo que por máximo que eu faça a dieta, que eu use suplementos, que eu use recursos ergogênicos, o meu volume muscular não passa disso. Por quê? Porque tem uma hora que eu não consigo mais fazer mais pesado. E mesmo fazendo mais intenso de outra forma, descansando menos, fazendo bicep, tricep, conjugados, dentro dessa intensidade que eu estou fazendo, a minha força é limitada também. Treinando recentemente com o Gorilla e Superman, eles pegam o mesmo treino eu fiz com eles, só que com uma carga reduzida. Alguns exercícios eu fiz uma carga mais próxima da deles, mas olha o volume muscular deles e o deles é maior. Então ao longo do tempo eu percebi isso, que a sua hipertrofia está relacionada à sua força. Eu treinar pesado significa treinar no meu máximo de peso, e esse máximo de peso, dormindo, descansando, me alimentando, tomando suplemento, eu vou chegar num nível de hipertrofia que não é igual daqueles caras que fazem com muito mais carga do que eu. Ninguém fica gigante treinando leve, esquece. O leve para mim não vai dar efeito, pesado para mim vai, mas pesado para o outro também, e se ele é mais forte do que eu, ele vai ficar mais musculoso que eu também.
Infelizmente, isso é uma verdade fisiológica, genética. A sua hipertrofia será em relação à sua força. O máximo de força que você conseguir gerar, vai gerar uma hipertrofia X. E para hipertrofiar mais não será possível, porque não tem mais como aumentar a sua força. Então assim, é errado você pensar que o que você vai adquirir externamente vai alterar o que você é. Não altera. Hoje em dia se fala muito, né, da epigenética, que é o que a gente falava que era o fenótipo. Então, genética e epigenética. Epigenética é aquilo que pode ser alterado, mas você não altera a genética. Entendeu a diferença? Não existe uma mutação genética dentro de você. A epigenética é aquilo que você muda com o que vem de fora, que é o fenótipo. Então, se eu fizer o melhor treinamento que possa existir, o melhor treinamento vai me dar um melhor resultado. Mas é um resultado inerente e a minha capacidade. Sabe uma coisa? Por que eu falo que a força é tão importante para chegar nessa conclusão que o que a gente gera de força gera hipertrofia? Porque o treino é o estímulo para que a hipertrofia aconteça. Agora, o sistema nervoso, de alguma forma, ele está tão dominante no músculo que pessoas que têm lesão na medula, então tem uma lesão na medula, no meio da medula, então perde os movimentos do quadril e das pernas até os pés. Os médicos já tentaram fazer com que essa pessoa não perca a massa muscular por inatividade. Então você pode ver que a maioria dos cadeirantes tem os membros inferiores atrofiados, pequenos. Mesmo que ele nasceu, desenvolveu, cresceu, quando teve a lesão, depois o membro atrofia. Os médicos já tentaram, com estímulos elétricos, fazer a musculatura contrair, e a musculatura contrai, mas não segura a massa muscular. Eu posso estar aqui levantando um estudo de caso. Na minha opinião, os neurohormônios, eu estou falando de hormônios esteroides, estou falando de neurohormônios, eles sinalizam a manutenção da massa magra do músculo. Você entendeu? Então, quando eu contraio a musculatura, sai um pulso nervoso do meu sistema nervoso central, que percorre o sistema nervoso periférico até chegar no músculo que eu quis contrair. Entendeu? Quando isso acontece, eu gero neurohormônios através das sinapses, e esses neurohormônios vão nas células musculares fazer a ação de manutenção de massa magra ou de estímulo de hipertrofia. Por isso que quando o cara é mais forte e ele consegue uma contração que levanta mais peso, isso significa que ele gera mais neurohormônios. Pode ter gente que... Comenta aí. Tem gente que vai achar que eu estou completamente louco no que eu estou falando, mas eu estou vendo lá na frente a ciência descobrir isso. Tanto a medicina quanto a educação física. Entendeu o que eu estou falando? Eu estou vendo na frente. Se eu conseguir lá na frente estimular que o meu corpo produza o neurohormônio sem a contração muscular, sem sair do meu sistema nervoso central, eu posso conseguir talvez com que esse membro do indivíduo que teve a medula parcialmente rompida mantenha a massa magra. Isso aqui é uma hipótese que pode ser embasada na medida que a ciência evolua. Até poucos anos atrás, ninguém sabia que existia o mTOR, ok? E o mTOR é a principal via anabólica do músculo. Não sabia que existia, sabia que havia o anabolismo muscular. Porém, a ciência, depois que descobriu,
que o emitor é a via mais importante anabólica do músculo. Quem sinaliza o emitor é a leucina. Então, o que vocês têm que entender é que isso que eu falei agora anteriormente sobre a relação da sua hipertrofia com a sua força, ela está totalmente ligada, na minha opinião. Ao longo dos anos eu percebi isso, e isso está inerente à nossa genética, infelizmente. O que eu quero dizer com isso é que a partir de então, você vai ter que entender quais são as suas limitações. Porque se você entender, você vai falar assim, eu vou treinar mais pesado, mas você vai treinar com mais de 100% da carga, você entendeu? Não dá para treinar com mais 100%, 100% é uma repetição, e uma repetição não vai promover hipertrofia, você vai ter que fazer várias repetições. Então, a fim de que você não se estoure e possa treinar durante muitos anos, eu vou falar aqui a segunda máxima que eu entendi ao longo do tempo. Se você treinar muito bem durante muito tempo, você chega no seu limite de hipertrofia também, sem fazer uso de recurso ergogênico. Mas tiozão, o que você está falando? É que todo bodybuilder que fica gigante, você entendeu? Ele sem o recurso ergogênico, ele é um cara gigante também. É isso que você precisa entender. Porque ele tem tudo o que precisa dentro do corpo dele para gerar toda aquela massa muscular. Infelizmente é assim. Então, para que você não se frustre, eu já quis ser o cara gigante, eu já quis ser o top, já quis ser o cara que fosse um dia chegar no Mr. Olímpia. E eu acabei ficando um pouco frustrado. Eu estou falando isso para vocês para que você não se frustre assim como eu me frustrei de não poder ser o que eu queria. Só que hoje eu entendo que eu posso não ser aquilo que eu queria, mas posso ser muito bem. Aceitar a minha condição, aceitar a minha capacidade e ir buscar o limite dela, vai me deixar com um shape muito bom e competitivo. Então, para a gente resumir o que eu falei que agora é falar a minha segunda máxima sobre isso que eu estou falando, que eu disse que é que ao longo do tempo você chega no seu melhor sem usar nenhum recurso ergogênico, porque você vai chegar no máximo da sua força e no máximo então da sua hipertrofia. Com o recurso ergogênico, no máximo é mais 15%. E todo mundo acha que com o recurso ergogênico não vai ter limite. Se eu tomar o recurso ergogênico, ele é milagroso e eu vou crescer, crescer e crescer. Por que todo mundo pensa isso? Porque para alguns indivíduos é assim. Só que presta atenção, o Kevin Levrone, quando ele voltou a treinar, ele foi para o cinema, desistiu de ser bodybuilder, tentou a carreira no cinema, fez 2 filmes e, digamos, voltou assim com o rabo entre as pernas para o bodybuilding. Aí ele tinha um blog que chamava Kevin Levrone Report, que eu acompanhava ele no blog. Antes não tinha Instagram, não tinha YouTube. Aí o que ele fazia? Ele ia mostrando semanalmente o treino dele e ele ia aumentando as cargas, porque ele era um cara forte. O que aconteceu? Ele chegou no 200 kg de supino antes de chegar na hipertrofia máxima que ele já tinha tido. Mas aí que ele começou a treinar pesado e chegou nessa carga, o volume muscular dele foi voltando, até que ele voltou e foi lá no Olímpia e fez uma bela reapresentação com 53 anos. Ou seja, o cara tem a genética, buscou de volta o que tinha e quase conseguiu tudo. Perna não, por causa do joelho, que a lesão do joelho, o joelho desgastou e não dava mais para pôr a carga que precisava para chegar a perna ficar igual como nos velhos tempos. Então, qual conclusão a gente tem que tirar disso? Musculação é longo prazo. Musculação é para você fazer a vida inteira e gradualmente ir adquirindo o shape. Tem muita iniciante indo com muita sede ao pote, vai derramar e se arrebentar, ok? Tem muito cara novo aí crescendo muito rápido, porque está usando muita coisa e treinando já de forma muito intensa, sem ter estrutura para isso, sem ter lastro fisiológico, tá bom? Espero que você tenha entendido o que eu falei. Era um pouco complicado falar sobre esse assunto, porque é um assunto que ainda vai ser muito estudado e eu acredito que lá na frente
vão verificar o que eu falei, tá bom? De novo sair na frente aqui para o canal Diabo Verde FW falando um assunto que ninguém falou, como já falei outros aí, como load, só o professor Fábio Seschini tinha falado no Instagram pessoal dele, eu vim aqui no YouTube e falei para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, pergunta coisas no comentário, eu sempre leio, costumo responder também, tá bom? Tamo junto, até o próximo Tiozão Responde.